Boa noite aí, pessoal. Vamos iniciar aqui nossa aula, então, não é? Agora, a gente já viu na aula passada a questão, né, do leucograma, as principais aí funções, né, como a gente vai avaliar aí o leucograma em respostas inflamatórias, certo? E aí a gente viu aí um desvio à esquerda, né, que uma reação aí neutrofilia, é uma resposta inflamatória, porque normalmente, perdão, normalmente, o que a gente enxerga? É justamente, né, quando a gente vê células blásticas, a gente entende que sempre o precursor blástico ele tem que vir em menor quantidade do que, né, a célula mais matura. Porque na leucopoese, né, a partir lá do tecido mieloide, eu tenho a divisão por mitose, e aí se transforma em mieloblasto, cada mieloblasto se divide em dois promielócitos, cada promielócito em dois mielócitos, cada mielócito em dois meta, e a gente percebe um crescimento escalonado, né, do mais jovem para o mais maturo, e aí a gente já vê bastão e neutrófilo bastão e neutrófilo segmentado com funções de fagocitose, promovendo respostas inflamatórias, certinho? E aí sempre esse desenvolvimento escalonado. Então, quando a gente olha no leucograma, não é, e percebe justamente essa situação de encontrar células blásticas, nem sempre esse desvio à esquerda é considerado uma leucemia. A gente viu isso na aula passada, basta a gente analisar se está obedecendo esse escalonamento aqui, sempre encontrando células jovens em menor quantidade do que células mais maturas, vamos falar dessa forma, então não seria aí uma leucemia, obedecendo à regra de escalonamento. Então, a gente vê o leucograma aqui, né, apresentando aí uma contagem, né, relativa, né, com 2 mieloblastos, 6 promielócitos, 8 mielócitos, 10 metamielócitos, ou seja, apesar desse leucograma encontrarmos células blásticas, alguém me chamou aí? Apesar desse leucograma nós encontrarmos aí células blásticas, né, nós temos aqui uma questão de escalonamento, certo? Então, nem sempre essas células blásticas presentes quer dizer que a pessoa tem leucemia. Não. Aqui a gente tem uma contagem absoluta de 30 mil, né, o que é elevado, e um desvio à esquerda. O que é desvio à esquerda, professor? No leucograma, significa dizer que essa pessoa apresenta células jovens. Então, sempre quando você vê o termo paciente com leucograma apresentando desvio à esquerda com neutrofilia. Que a gente viu neutrofilia na aula passada, o que significa neutrofilia aí? Aumento do número de neutrófilos, provavelmente por uma resposta inflamatória, não é? Aguda, e quando tem desvio à esquerda, significa dizer que tem muitos neutrófilos jovens. Olha aqui, tem muitos bastões, 12%, certo? Esses bastões, em questão de horas, vira segmentado e vai sendo alimentado pelos precursores aqui. A gente encontra células blásticas presentes aqui também, mas porém de uma forma escalonada. 2 é menor do que 6, que é menor do que 8, que é menor do que 10. Então, está aqui de uma forma escalonada, apresentando para vocês, né, células jovens. Então, isso não é leucemia, não tem quebra de escalonamento aqui nessa contagem, certo? Então, não posso considerar isso leucemia, isso é uma reação leucemoide neutrofílica. Tem muito neutrófilo chegando aqui nessa contagem. Tanto é que o número de bastão está elevado, certo? Uma resposta inflamatória aguda, normalmente pneumonia, né, aguda, principalmente pneumonia por gram-negativos, ativa muito isso daqui, certo? Mas, professor, como assim pneumonia por gram-negativo? Quem nessa altura do campeonato acha que pneumonia é causada só por Streptococcus pneumoniae, caiu do barco, né, gente? Pneumonia pode ser causada por vírus, por fungo, por bactéria, por parasitos, tá bom? Desliga seu microfone, por favor.
Então, pode causar aí por parasitos também. Então, nessa situação, você vai apresentar. Travou, velho. Então, nessa situação aqui, pessoal, você vai apresentar, né, aí um desvio à esquerda escalonado, né, que está alimentando aí pelos neutrófilos. E, como eu ia falando, pneumonia, né, não é causada só por Strep pneumoniae. E se for bactérias gram-negativas, ativa muito a leucopoese, aquele lipopolissacarídeo das gram-negativas, ele é extremamente antigênico, né, e ativa muito uma resposta inflamatória. Nesse sentido, eu vou ter uma reação leucemóide com desvio à esquerda, tá bom? Apresentando células blásticas em contagem escalonada. Isso aqui não é leucemia, pode acontecer, tá bom? Se fosse uma resposta parasitária, por exemplo, eu ia apresentar essa mesma situação aqui, só porque quem estaria aumentado era o número de eosinófilos e não de bastonetes, tá bom? Neutrófilos bastões, aqui daria um número normal ou até reduzido, enquanto que os eosinófilos estaria acima de 6% com presença de blastos. Aí eu entendo que é uma reação leucemóide, certo? Provocada aí por alguma resposta parasitária, porque tem presença de muitos eosinófilos, que nós chamamos de reação leucemoide eosinofílica, tá bom? Também, nessa situação, pode acontecer também uma reação leucemoide, e quem está engrossando essa reação leucemoide é os linfócitos, reação leucemoide linfocítica. Quando que a reação linfocítica acontece? Né? Por exemplo, na mononucleose infecciosa. Como eu citei na aula passada, a mononucleose infecciosa aí, ela acaba, né, atingindo o meu organismo, provocado aí pelo vírus Epstein-Barr, tá bom? E isso gera um aumento de monócitos e linfócitos, que gera uma reação leucemoide, tá bom? Com presença de células blásticas e aumento do número de linfócitos e monócitos, tá bom, pessoal? Então, essas são as reações leucemóide. Eu posso ter uma reação leucemóide neutrofílica, posso ter uma reação leucemóide eosinofílica, posso ter uma reação leucemóide linfocítica ou reação leucemóide monocítica, tá bom? Então, dependendo do que está aumentado e se tiver células blásticas em contagem escalonada, tá bom? Eu vou apresentar reação leucemóide. Isso não é leucemia. Repare que a contagem de células blásticas, quais são as células blásticas aqui? Né, que é contagem absoluta. Então, tem um desvio à esquerda escalonado, como eu falei, isso é reação leucemoide. Porque as células blásticas aqui, né, elas estão de forma escalonada. Então, aonde 2 é menor que 6, 6 é menor que 8, 8 é menor que 10. Então, está obedecendo aquela síntese de leucopoese, onde sempre o precursor mais jovem, ele está em menor quantidade do que o precursor dele aí mais maturo, vamos assim dizer. O que eu não poderia encontrar aqui era 10 mieloblastos e aí 0 promielócito. Aí tem uma quebra de escalonamento, aí sim é leucemia, e é o que a gente vai ver logo em seguida. Por exemplo, 2 mieloblastos, fazendo a contagem de 100 células, encontrei que 2 mieloblastos, 0 promielócitos. Aí, cara, já quebrou escalonamento. Isso aqui não existe na ordem natural dos fatos, certo? 8 mielócitos, né? 2 metamielócitos, quebrou escalonamento de novo, tá bom? Então, aí sim, aqui eu tenho uma leucemia, certinho? Aí termina a contagem, não é? De 100 células, mas aqui já observamos uma quebra clara de escalonamento, certo? 30 mil leucócitos por ml, né, de 2 para 0 aqui, já quebrou o escalonamento, então isso aqui é desvio à esquerda, ou seja, tem presença de células jovens, porém não escalonado, certo? Então, desvio à esquerda não escalonado, quebrou o escalonamento, via de regra eu tenho uma leucemia. Então, nas células blásticas aqui, a gente observa, né, de mieloblasto para promielócito, houve aí uma quebra de escalonamento,
que é um desvio à esquerda não escalonado, tá bom? Também observamos, né, de 0 para 8, aí tudo bem, mas como que de 0 vai dar 8 mieloblastos, já percebe que tem uma nova quebra de escalonamento, tá bom? E de 8 para 2 também, nova quebra de escalonamento. Então, isso acontece porque a leucemia é um câncer, tá bom? De células da linhagem mieloide ou da linhagem linfóide. Se for da linhagem mieloide, eu tenho aí leucemias mieloides. Se for da linhagem linfóide, eu terei leucemias linfóides, tá bom, pessoal? Então, as células, quando ocorrem quebra de escalonamento, essa situação anormal acontece por quê? Um dos clones, né, seja mieloblasto, ou promielócito, ou mielócito, ou metamielócito, sofreu alguma mutagênese, bom? E nessa mutagênese foi afetado aí um proto-oncogene. O que o proto-oncogene faz? Ele é supressor da mitose, tá bom? Ou promotor da mitose. Quando esse gene é desregulado, o que eu tenho? Mitose descontrolada. O que é mitose descontrolada, pessoal? É câncer, tá bom? Mitose descontrolada é quando há uma desregulação de um gene por mutagênese, certo? O gene para de funcionar e essa paralisia do gene provoca um resultado final. Se é um proto-oncogene que vai promover a mitose, se ele está agora desregulado, eu não tenho, né, como controlar essa mitose. Então, essa mitose fica descontrolada. Resultado, eu tenho um tumor, certo? Como aqui é um tecido líquido, eu estou falando de sangue, eu não vou ter um tumor sólido, tá bom? Como vocês comumente, né, observam quando falo de tumor, tá bom? Eu vou ter uma expansão clonal de células, né, comprometidas, né, por mutagênese, e essa célula vai aí produzir várias células blásticas de maneira descontrolada, o que reflete nessa quebra de escalonamento, tá bom? Mieloblasto, como ele foi atingido, ele passa a produzir clones por si próprio, mas não se diferencia na próxima célula, que é promielócito. Então, por isso que você enxerga aqui claramente uma quebra de escalonamento, e aí sim é leucemia, tá bom? Diferentemente do leucograma que a gente viu anteriormente, que tinha células blásticas, mas você via, né, observava, né, que nessas células blásticas havia ali, né, uma regra de escalonamento, onde sempre o precursor mais jovem estava em menor quantidade do que o precursor mais maturo. Então, leucemia é isso, quando você encontra células blásticas, ou seja, um desvio à esquerda, tá bom? Vou pegar minha canetinha aqui. Então, quando você encontra aí células blásticas, né, que significa desvio à esquerda, ou células jovens, tá bom? De forma não escalonada. Então, não escalonamento de contagem aqui é o que nós chamamos de leucemia. Se tivesse escalonado, por exemplo, se fosse como o anterior, 2, né, 4, 8, 16, ou seja, tem um escalonamento aqui. O mais jovem está em menor quantidade do que o mais velho, tanto aqui, quanto aqui, né, na linhagem de maturação das células blásticas. Então, isso aqui, desse lado aqui, está escalonado, desse outro aqui, não. E a quebra de escalonamento é leucemia. Nesse caso aqui, como quebrou regra de escalonamento nas células blásticas da linhagem mieloide, olha só, mielo, vem de mieloide, blasto, promielo, de novo, lócito, tá bom? Mielócito e metamielócito. Então, isso aqui tudo vem da linhagem mieloide, não é? Então, se vem da linhagem mieloide e houve quebra de escalonamento, eu tenho uma leucemia mieloide, tá bom? Leucemia mieloide, ok, pessoal? Então, isso aqui reflete no meu estudo. Então, células blásticas, por quebra de escalonamento, eu tenho leucemia, certo? Mieloide, porque afetou a linhagem mieloide, ok? E aí, resta saber se é aguda ou se é crônica. Como que eu sei, professor, se a leucemia é aguda ou crônica, independente se é linfóide ou mieloide? Alguma coisa que é aguda é uma coisa que tem predomínio de células blásticas.
Uma coisa que é crônica não tem predomínio de células blásticas, porém tem uma quebra de escalonamento. Tá bom, pessoal? E a gente consegue analisar justamente nessa circunstância. E aí, olha só. Vamos contar as células blásticas aqui. Células blásticas, mieloblasto 2, mais 0 para o mielócito, continua 2, mais 8 mielócitos, tem 10 células blásticas, mais 2 metamielócitos, então tem 12. 12 células blásticas. Eu te pergunto, eu contei 100 células, 12 é maioria em 100? O que é maioria em 100? 51% já é maioria. Então, 51%, 60%, 70%, 80%, isso é maioria. 12% é o quê? Minoria. Então, isso aqui é uma leucemia mieloide crônica, certo? Então, aguda, se tivesse um predomínio de células blásticas. Que as células blásticas existem? Existem. Estão escalonadas? Não. Então, é leucemia. Afetou a linhagem mieloide? Então, é mieloide. Tem predomínio de células blásticas? Não. As células blásticas aqui, contando tudo, dá 12%. Né? Então, tem predomínio de células não blásticas, que são as células que já têm diferenciação. Por exemplo, bastonete e neutrófilo segmentado tem função de fagocitose, são todos neutrófilos. Eosinófilo já tem função definida, basófilo também, linfócito também e monócito também, certo? Então, essas outras células aqui estão somatizando, né? Se você somar bastão, segmentado, eosinófilo, basófilo e monócito, você vai ter aí 88%. Então, quem que está em maioria? Células blásticas, que está 12%, ou células não blásticas, que está 88%? Células não blásticas. Então, quando eu tenho predomínio de células não blásticas, eu estou diante de uma leucemia crônica. Quando eu tenho predomínio de células blásticas, eu estou diante de uma leucemia aguda. Tá bom? Então, nesse caso aqui é o quê? Leucemia mieloide aguda, tá bom? Crônica, tá bom, pessoal? Crônica, certinho? Então, isto daqui é uma análise de leucograma, né, de leucemia mieloide crônica, certo? Se fosse aguda, né, essa contagem de blasto aqui tinha que dar maior ou igual a 51%. Qualquer número igual a 51% ou maior do que 51% é maioria. Aí seria aguda. Mas como não é o caso, leucemia mieloide crônica, tá bom? Ok? E agora que a gente já aprendeu a analisar essa leucemia mieloide crônica, eu vou aqui, né, demonstrar para você um pouco mais de análise. Deixa eu pegar aqui o próximo slide para a gente trabalhar aqui essa próxima análise. Falando agora de leucemia linfóide, não é, pessoal? Deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui. O pessoal tem que ter o hábito de chegar na hora, mas tá tudo certo. De vez em quando acontece, né? Olha lá, pessoal. Leucemia linfóide. Reparem que eu não tenho nenhuma contagem de células blásticas da linhagem mieloide. Linhagem mieloide aqui está tudo zerado. 0, 0, 0, 0. Tem 5% de bastonete, 30% segmentado, o que dá o total de 35% de neutrófilos. 3% de eosinófilo, 0 basófilo, 26% de linfócito, 20% de linfoblasto, tá bom? Então não apareceu aqui, agora vai aparecer, mas 20% de linfoblasto, tá bom? Uma contagem acima aqui de 30 mil, ok? Linfoblasto, certo? Então, desvio à esquerda não escalonado. Linfoblasto é comum? Não. É da linhagem linfóide ali, eu já tenho tecido linfóide, certo? Que a gente viu na aula passada que vai sofrer diferenciação química, ok? Formando linfócitos T e na bolsa formando linfócitos B, certo? E aí já se transformam em pré-linfócitos e linfócitos. Então, linfoblasto aqui já é quebra de escalonamento, filho. Então, já tem, se aparecer linfoblasto na parada,
né? O linfoblasto já é célula blástica, ok? Então, eu já tenho quebra de escalonamento, eu já tenho leucemia. Linfóide, porque apresentou na linhagem linfóide, apresentando células blásticas nos linfoblastos. Agora, resta saber se é aguda ou crônica, tá bom? Se é aguda, novamente, se eu tiver predomínio de células blásticas. Crônica, se eu tiver predomínio de células não blásticas. Aqui os linfoblastos, né? Apresentam aqui apenas 20%, então eu não tenho predomínio de células blásticas, eu tenho predomínio de células não blásticas, que é 80%, então tenho aqui uma contagem de leucemia linfóide crônica, tá bom? Agora ele apareceu aqui, ó, linfoblastos. Então, leucemia linfóide crônica. Algumas situações clínicas nas leucemias nós podemos encontrar, não é? Na análise de lâmina, por exemplo, o bastão de Auer. A ocorrência do bastão de Auer na leucemia mieloide aguda, certo? Então, o que é o bastão de Auer? Eu encontro nas células, né, na hora que eu estou fazendo ali, fiz o esfregaço, estou fazendo a microscopia, tá bom? E aí eu vou encontrar nas células da linhagem mieloide, né, nesse caso aqui você tem mielócitos com bastão de Auer, certinho? Então, bastão de Auer também em mieloblastos, certinho? Olha só. O que é bastão de Auer, professor? Fusão de vários lisossomas que formam esse bastãozinho. Mas ele não está presente só em células blásticas, como você está vendo aqui o bastão de Auer presente no mieloblasto, não. Tá bom? Ele pode estar presente também em células maturas, né, como o neutrófilo segmentado. Agora eu te mostro. E o que é o bastão de Auer? Presença de fusão de lisossomos. Então, esses dados aqui é importante você soltar na observação do seu leucograma, né? Caso você encontre, está fazendo lá o leucograma, fez a sua contagem, viu que tem quebra de escalonamento, leucemia mieloide aguda, é crônica. Se você observar bastão de Auer, coloca na observação, né? Observação, presença de bastão de Auer, porque a ocorrência do bastão de Auer é na leucemia mieloide aguda. Porque em laboratório a gente só faz a contabilização. O hemograma não é para fazer diagnóstico definitivo. O hemograma ele sempre foi um exame de triagem. Triagem de quê, professor? Triagem de anemia, triagem de inflamações, não é? Infecções agudas, infecções crônicas, reações leucemóides e triagem de leucemia. Então, quanto mais informação você der para o médico, melhor. Ele vai entender ali do outro lado, bom, tem uma leucemia, uma provável leucemia mieloide aguda por causa da presença do bastão de Auer. E aí é óbvio que ele vai fazer outros exames, imunistoquímica, vai fazer ali uma biologia molecular, procurando aí um cromossomo Filadélfia, tá bom? Então, são situações que vão, né, obviamente, fazer aí a presença da leucemia, ok? Então, olha só, bastão de Auer em neutrófilos segmentados, veja bem, não é? Então, fusão de vários lisossomos aí em neutrófilo segmentado, certinho? Leucemia mieloide crônica, né? Olha só, como que você veria a leucemia mieloide crônica? Uma contagem com predomínio de células, né, não blásticas. Por exemplo, aqui eu tenho neutrófilo bastão, perdão, bastão, segmentado, bastão. Então você percebe aqui que tem mais bastões e segmentados e aqui um linfócito do que propriamente mieloblastos, né? Que você vê promielócitos, mielócito, tá bom? Mieloblasto, certo? Então, células blásticas aqui, se você contar, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células blásticas, tá bom? Nesse campo visual aqui. E células não blásticas, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, quem está predominando aqui? Células blásticas, que tem 10, ou células não blásticas, que tem 13%? Células não blásticas, não é?
Óbvio que 10 com 13 dá 23, né? Eu vou ter que contar até 100 células. Tem casos que a gente conta até 400, né? Quando tem muita célula por campo. Normalmente, por campo visual, a gente acha uma, duas células na imersão, né? 1000 vezes ali. Mas, quando a gente tem mais experiência, a gente pode até contabilizar isso na imersão de 400. Eu não recomendo, porque na imersão de 400 você não vê granulações, você não vê detalhes, certo? Mas na imersão de 1000 você vê detalhes. Então, isso aqui, ó, na imersão de 1000, tá bom? Você enxerga ali granulações, você enxerga ali vacuolizações, tá bom? Você enxerga nucléolos, olha os nucléolos presentes lá, o que diferencia, né, uma célula blástica, como a gente viu na aula passada, é a presença de nucléolos, tá bom? Então, onde você vê nucleolo aqui, olha, são células blásticas, certo? Olha o nucleolo aqui, ó. Vou envolver ele, tá vendo? Esse anelzinho de cromatina aqui, tá bom? E aí, se você observar nessa célula aqui, tem vários nucléolos, isso aqui é célula blástica, tá bom, pessoal? E aí, nesse caso, tem 11% de células blásticas e 13% de células não blásticas, o que somatiza aí 24%, né, de células totais, aonde as células não blásticas está predominando. Então, leucemia mieloide crônica, certinho? No caso de linfoblastos, olha só, né, eu tenho linfoblastos grandes, né, aqui é um linfócitozinho comum, né, o núcleo praticamente do tamanho de uma hemácia, olha só a hemáciazinha aqui, o tamanho dela, é de 7 a 8 micras, e o núcleo dos linfócitos normais tem praticamente o mesmo tamanho, né, um citoplasma em forma de meia-lua, uma cromatina densa, você não observa a presença de nucléolos, né? E praticamente aí, ó, o mesmo tamanho. E aí você observando essas outras células aqui, né, são linfoblastos, olha aqui, presença de nucléolos, né, que parece que são essas manchas aqui na situação. Tem isso daqui, olha, que nós chamamos de mancha de Grampers. A mancha de Grampers, né, ela é típica de leucemia linfóide crônica, assim como o bastão de Auer é típico da leucemia mieloide aguda. Então, quando você encontra essas manchas de Grampers aqui, olha, também é bom relatar a presença de manchas de Grampers, porque você vai direcionar, né, o diagnóstico definitivo aí por uma biologia molecular, que o médico ainda vai solicitar, por uma imunohistoquímica, tá bom? Por um mielograma, certo? Que são exames aí mais específicos para uma análise do tecido mieloide ou linfóide, certo? Então, você observa aqui a presença de vários linfoblastos. Olha, tem um linfócito, dois linfócitos. Então, vamos numerar? Um, dois, né, linfócitos maturos. O resto aqui são linfócitos imaturos, tipo atipia linfocitária, né, que eu tenho aqui esse aqui, esse aqui, esse que nós chamamos de linfócitos, linfoblastos pequenos, né? E aí os linfoblastos mais intermediários, né, que nós chamamos de L2, que são esses outros aqui que eu vou fazer com X e bolinha. E os linfoblastos grandes, né, nós chamamos de L3, que eu vou fazer por 2x aqui e bolinha, para vocês começarem a diferenciar essas coisas aqui comigo, treinando o seu visual, tá bom? Para futuras análises clínicas que vocês porventura vierem fazer. Ah, professor, mas eu vou fazer parte da estética. Cara, quem diz que estética não tem clínica, né? Então, os melhores profissionais são aqueles que dominam a clínica, independente da área que ele venha seguir na área da saúde. Então, isso aqui é importante para você. Não pensa aí que você vai fazer estética e não vai dominar a clínica, não, porque você vai estar enrolado se você estava pensando dessa forma. Então, olha só, os 2x aqui com bolinha é o que nós chamamos de linfoblastos grandes, chamado de L3. Os só com X e bolinha é os linfoblastos intermediários, que nós chamamos de L2. E os que têm só o Xzinho são os linfoblastos menores, que nós chamamos de L1.
tá bom? Então tem essa variação de tamanho, né? Eles vão sofrendo mitoses, amadurecimento, né? E vão evoluindo o tamanho. E linfócitos, né? Que você encontra aqui, 1, 2 linfócitos maduros. O resto, cara, é tudo linfoblasto, independente seja de tamanho grande, intermediário ou pequeno, beleza? E aí, nessa situação, como que você vai encontrar aí? Vai encontrar muitos linfoblastos. Então, predomínio de linfoblastos, certo? Mas é óbvio que isso aqui é só um campo visual, como tem mancha de Grampers, isso aqui é leucemia linfóide crônica, tá bom? Ah, professor, por que está predominando linfoblasto? Olha, é só um campo, é só uma estimativa. O ideal é que você conte aqui nesse caso acima de 200 células, porque só 100 células você vai contar aqui praticamente em 4 campos. Quer ver? Só nesse campo aqui, que é uma fração do campo do microscópio, que é muito maior do que isso. Aqui você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 células só nesse campo. Se fosse estender todo o campo do microscópio aqui, daria quase umas 50 células. Então, você vai liberar uma análise de lâmina só em 2 campos? Você é louco, tá bom? Então, você tem que analisar ali no mínimo uns 10 campos para ter uma análise boa, percorrendo do jeito que eu ensinei para vocês na aula passada, percorrendo a lâmina, né? Tá aqui a lâmina com esfregaço, né? Onde tem cabeça, corpo e cauda, tá bom? Você vai percorrer aqui, né, nessa cauda do esfregaço, fazendo um método de zigue-zague, né, aquele método de escrutinar a lâmina em forma de zigue-zague, como a gente viu na aula passada, certo? E aí, como tem mancha de Grampers, tá bom? Isso aqui é uma sinalização que é uma leucemia linfóide crônica, certinho? E aí, olha, linfoblastos do tipo L3, linfoblastos grandes, vacuolizados, olha o vacúolo aqui, olha, né? Tipo de linfoblasto L3, certo? E olha só, mancha de Grampers aqui de novo, certo? Ah, professor, isso aí que é a mancha de Grampers? É, presente em leucemias linfóides crônicas. Aqui eu tenho o que, pessoal? Um neutrófilo segmentado, certo? E aqui vários linfoblastos, L3, que são os linfoblastos grandes, os linfoblastos intermediários, L2, e os linfoblastos pequenos, tá bom? L1. Mas leucemia linfóide crônica, certinho? Então, olha aí, mais linfoblastos grandes, comparando linfoblasto com linfócito. Isso aqui é linfócito, olha, bem pequenininho, do tamanho de uma hemácia, certo? Então, manchas de Grampers. Já falei sobre elas e agora eu vou mostrar. Presente em leucemias linfóides crônicas, o que são manchas de Grampers? Quando a célula explode, eu tenho núcleos remanescentes, certo? E aí, olha só, presença de várias manchas de Grampers nessa análise aqui, olha. Vários linfócitos, então você observa aí um predomínio de linfócito, né? Leucemia linfóide crônica. Algumas células blásticas, olha lá. Aqui, olha para cá também. Aqui, então, linfoblastos do tipo L3, né, linfoblastos grandes, certo? Linfoblastos intermediários, né? E linfócitos, olha os linfócitos aqui. Então, tem muito mais linfócito do que linfoblasto. Então, por isso você já vê que é leucemia crônica. Como atingiu linhagem linfóide, leucemia linfóide crônica. E o que corrobora isso? Mancha de Grampers, né? É um indício de que essa pessoa tem leucemia linfóide crônica, tá bom, pessoal? Muito legal essa análise, é ou não é? Fala sério. Certinho? Então, isso aí, olha, mancha de Grampers. Vou deixar você dar uma analisada, gravar, porque assim, hematologia, gente, é como eu falei, é pegar e desenhar, certo? Então, ainda que não tenha lá naquele livro de exercícios, né, de prática que eu passei para vocês, acho que lá só tem desenhar leucócitos, desenhar plaquetas, desenhar hemácias, né, com poiquilocitose, certo? Mas você pode ir além,
né? Começar a visualizar isso daqui e começar a desenhar. Pega essa aula que está gravada, vê várias vezes, desenha. Só assim vai entrar na sua mente. Caso contrário, você vai fazer igual a maioria dos alunos. Sai da faculdade sem saber fazer uma análise de lâmina, né? O que é muito ruim, pessoal, muito ruim mesmo, né? Porque hoje em dia, quando a gente pede pelo menos experiência para o estagiário, é aquele estagiário, obviamente, que sabe, né, para onde que vai, tá bom? Sabe, pelo menos fazer uma revisão de lâmina, ainda que ele não saiba todos os detalhes, mas saiba pelo menos analisar, né, uma lâmina. Isso eu estou ensinando aqui para vocês com propriedade, tá bom? Eu gostaria de agradecer aqui a Ariane Araújo, né, o comentário que ela fez lá no Instagram. Muito obrigado, viu, Ariane? Pelo carinho, pela participação aí. Ela fez um print da tela, né, uma foto, colocou no stories dela e fez um elogio lá no Instagram. E me marcou. Muito obrigado aí, agradecendo o carinho, tá bom? Então, continuando aqui a nossa análise, né? Um pouco mais detalhada, um pouco de perto, olha lá, manchas de Grampers, tá bom? Linfoblastos, certo? E linfócitos. Como eu falei, linfócitos, né, eles têm um núcleo praticamente do tamanho de uma hemácia normal. Eu utilizo desse artifício, pessoal, para analisar duas coisas. Linfócito ele não sofre microcitose ou macrocitose, concorda comigo? Então, para eu analisar, como que o professor sabe se a hemácia está microcítica ou macrocítica sem olhar no aparelho? Às vezes eu estou fazendo análise de lâmina no laboratório, eu falo assim, não, esse cara aqui está com microcitose, esse cara aqui está com hipocromia. Aí o cara fica assustado. Às vezes eu faço contagem, né, visual de plaquetas, o cara fica assustado. Mas como que é ele? Então eu estou te ensinando aqui a cereja do bolo. Como que você vai fazer isso? É o reczinho aqui do professor. Olha lá, essa hemácia aqui, olha, ela está microcítica. Porque se o linfócito não sofre microcitose, e ele tem um tamanho constante, né? Não estou falando de linfoblasto, estou falando de linfócito, certo? O tamanho dele, do núcleo dele, é praticamente o tamanho de uma hemácia normocítica, tá bom? Com volume celular normal, olha. Então, essas hemácias aqui tá tudo normocítica. Aí você olha para essa hemácia aqui tá microcítica. Olha o tamanhozinho dela perto de um linfócito normal, tá bom? Essa hemácia aqui está microcítica. Aí eu pergunto, esse paciente tem ou não tem anisocitose? Gente, tem anisocitose. O RDW dele vai dar acima de 15% ou não? Lógico que vai. Então, olha só, sugando conhecimento aí lá das anemias para estabelecer aqui. Por quê? Normalmente, quem desenvolve leucemia caminha para uma anemia. Não é via de regra, mas você vai entender por quê. Lá na medula óssea, não é? Como eu tenho ali os precursores da mielopoiese, então, se eu tenho ali uma expansão clonal de uma célula tumoral, né, da linhagem mieloide, vai começar a comprimir as outras células, sobrando pouco espaço aí para eritropoiese e plaquetopoiese, tá bom? O que vai resultar aí em alterações também na linhagem eritropoética, tá bom? Provocando aí algumas anemias. E aí pode vir com plaquetopenia, olha, nessa situação aqui só tem essa plaquetinha, certo? O normal de uma pessoa, né, que tem aí 140 mil a 140 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico, que seria o normal é até 600, mas um normalzinho de 140 a 400 plaquetas por milímetro cúbico é quando você encontra pelo menos 10 plaquetas por campo visual, né? Então, se você encontrar ali de 6 a 10 plaquetas, é esse valor, não é? De 140 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico, certo? Aí quem vai dar a contagem exata, obviamente, é o aparelho, mas você consegue estimar olhando numa lâmina. Isso te ajuda muito a determinar casos de plaquetopenia,
né, de tromboses plaquetárias, certo? Nessa situação aqui tem pouca plaqueta, né? É óbvio que não tem que estar contemplando todo o campo do microscópio, mas só uma plaquetinha aqui, cara, né? Isso daqui, esse cara tá com plaquetopenia, certo? E aí, diferente desse outro aqui, olha, deixa eu voltar lá. Como eu não tenho quadro de giz agora, né, eu fico rabiscando os slides. Olha esse outro caso aqui, gente. Nesse campo visual, né, olha o tanto de plaqueta que esse cara tem. Com certeza, o número de plaqueta dele está acima de 600 mil. Isso aqui está mais de 2.000 plaquetas, com certeza. Olha, tem até macroplaquetas aqui, olha, tá bom? Então, olha só, macroplaquetas, plaquetas com volume celular médio aumentado, né? Porque o volume celular médio de uma plaqueta ele é bem menor do que uma hemácia. Olha aqui o tamanhozinho da plaqueta normal, olha o tamanho de uma hemácia, tá bom? Normal. E aí você vê uma plaqueta, qual é o tamanho da hemácia? Macroplaqueta. Olha outra macroplaqueta aqui, certo? Então já tem um distúrbio trombopoético aqui de plaquetas, né? Causado nessa leucemia mieloide crônica. Né? Naquela leucemia linfóide que a gente estava analisando lá, crônica, já não tem essa situação, né? Que já tem plaquetopenia, certo? Então, é isso daí. Então, entender a diferença entre leucemia mieloide crônica, né, e leucemia mieloide aguda, entender a diferença entre leucemia linfóide crônica e leucemia linfóide aguda, gravaram bastão de Auer, gravaram manchas de Grampers, tá bom? Então, se tem alguma dúvida, fale agora, né? Enquanto aqui a gente vai aprofundar nas leucemias, nesse exato momento, tá bom? Eu vou aqui atualizar, né, os encontros de hematologia, né? Porque a gente está lá no... Hoje já é o encontro 12 e a gente está lá atrás, né? Então, vou recompor aqui, já que a gente já tem embasamento para isso, né? Dúvidas, pessoal? Beleza, o pessoal tá caladinho, tá entendendo. Espero que sim, né, gente? Vamos falar aqui um pouquinho de leucemia mieloide. Agora eu vou aprofundar, agora que você já viu no leucograma o que é uma leucemia mieloide, e já viu o que é uma leucemia linfóide, e já viu os principais achados laboratoriais, agora eu vou aprofundar nessas leucemias, tá bom? Então, leucemia mieloide, né? Olha só que maravilha. Então, recapitulando aí com os senhores, né, nós temos aí a célula totipotente. Deixa eu pegar meu rabisquês aqui. Né? Célula totipotente ou célula tronco. Essa célula tronco, dependendo das interleucinas, né, ela pode se diferenciar em tecido mieloide, como a gente viu na aula passada e retrasada, ou em tecido linfóide. Tecido linfóide só vai dar origem a linfócitos B e linfócitos T. E o tecido mieloide, gente, vai dar origem aos leucócitos que não são linfócitos, que aí nós chamamos de eosinófilo, monócito, granulócitos, que são os neutrófilos segmentados e bastões, e basófilos. Também o tecido mieloide, né, pela eritropoese e o estímulo de eritropoetina, né, olha só, eritropoetina, né, vai diferenciar essa célula mieloide aqui em eritrócito. O estímulo de trombopoetina, tá bom? Vai diferenciar esse mesmo tecido mieloide aqui em megacariócito e, por fim, plaquetas. Olha lá, estímulo trombopoetina, tá bom? Estímulo eritropoetina, tecido mieloide é diferenciado aqui em eritrócitos. Estímulo trombopoetina, tecido mieloide diferencia em plaquetas. Estímulo, fator de crescimento de granulócitos e monócitos, reparem que é o mesmo fator, tá bom? Vai diferenciar essa célula em neutrófilo ou em monócito, de repente, dependendo do fator. Se for o fator de crescimento de granulócito, granulócito. Se for o fator de crescimento de monócito, monócito.
Da mesma forma, o fator de crescimento de granulócitos e monócitos e é estimulado também com o fator de crescimento para eosinófilos, eu tenho aí formação de eosinófilos. Vem tudo do mesmo, né, padrão aqui. E aí os linfócitos, né? Prolinfócito B que estão na bursa, maturando, não é? Formando aí os linfócitos B. E o tecido linfóide também dá origem a linfócitos T, que vão para o timo e vão maturar através de interleucina 1 e 3, formando prolinfócitos T, passa pela seleção tímica e 90 a 95% são reprovados nessa seleção tímica, indo à apoptose. E aí 10 a 5% vira realmente um linfócito T efetor, TCD4 ou TCD8. Se eu tiver alteração, gente, em um desses clones aqui, olha, hoje a gente sabe que as leucemias vêm principalmente, né, por mutações, né, genéticas estimuladas aí por exposição a agentes mutagênicos. É como o câncer também, é dessa forma, né? Então, quando eu tenho uma exposição a agente mutagênico, isso daí acaba gerando problemas para mim, certinho? Deixa eu só ver aqui. Tá tudo certo. Conferindo aqui se eu tô gravando, que esses dias eu dei uma aula inteira sem gravar, velho. Pensa na loucura que eu fiquei, né? Então, olha só. Então, nessa situação aqui, eu tenho linfócitos que irão se transformar em linfócitos. Se eu tiver uma mutação nesse prolinfócito aqui, o que você acha que vai acontecer? Expansão clonal, não é? Mitótica descontrolada dos prolinfócitos T. O que é isso? Leucemia linfóide. Se eu tiver uma mutação nesse precursor aqui, eu vou ter também leucemia linfóide de células T, certo? Se eu tiver nesse clone aqui, leucemia linfóide de células B, certo? Então, vocês viram que pode ter leucemia linfóide ou leucemia mieloide. É aquilo que eu falei, o hemograma, ele só me dá uma direção, ele é um exame de triagem. Para eu saber se é uma leucemia linfóide, né, que atingiu precursores de células T, o que vai gerar autoimunidade, vai gerar uma pancada de coisa aí para a pessoa, certo? Você tem que correlacionar o defeito com o trabalho efetor daquela célula, né? Células T, elas não participam aí de seleção química. Se eu tiver um problema clonal em células T, vai dar problema com certeza de hipersensibilidade do tipo 4, que é aquela hipersensibilidade de contato de células T, tá bom? Vou ter autoimunidades, certo? Além, né, de uma expansão exagerada de células T clonal sem função e baixa da imunidade, com certeza, né, é porque eu estou afetando células T efetoras, certinho? E aí, se for em células B, vou ter uma baixa produção de anticorpos, certo? Perca da imunidade é uma síndrome que vai levar a uma imunodeficiência, tá bom? Nesse caso aqui, por causa de leucemia. Se for na linhagem mieloide, como é o estudo aqui, não é? A gente vai falar mais sobre linhagem mieloide nesse momento, a gente vai ver justamente essa situação, né, de precursores aí. Oh, Jesus. Né? Então, você vai ver aí realmente, né, precursores aí, né, da linhagem mieloide sendo afetado. Olha só, se eu afetar aqui essa linhagem mieloide, né, eu vou afetar toda a eritropoese, né, gerando anemias, vou afetar aí toda a trombopoese, gerando aí plaquetopenias, certo? Se afetar esse clone aqui, eu vou afetar principalmente produção de granulócitos e monócitos, certinho? Se a translocação ou mutação afetar esse clone aqui, eu vou afetar os mieloblastos da vida, né, os promielócitos da vida, né, gerando problemas na linhagem granulopoese. Se afetar esse clone aqui, eu vou ter problema com monócitos. Se afetar esse clone aqui, eu vou ter problema com eosinófilos. Se afetar
não é? Esse clone aqui eu vou ter problema com basófilos. Ah, existem diferenças nas leucemias? Lógico que existe. Tem leucemia mieloide aguda, mielocítica, promielocítica, ou seja, afetou a linhagem dos mielócitos. Promielocítica afetou a linhagem dos promielócitos, certinho? Existe leucemia mieloide, né, com expansão da eritropoese, certo? Então, afetou esse clone aqui, né? Eu vou ter aí problema na expansão exagerada, uma pancitopenia eritropoética, que aumenta a pressão arterial, aumenta a contagem de hemácia, aumenta o hematócrito, certo? Uma expansão de hemácias, né? E é uma leucemia mieloide, porque, mas é hemácia, mas bem da linhagem mieloide, tá bom? E aí você vai ter essas diferenciações. E olha só, para você, né, a gente viu numa análise grosseira anteriormente, que eu posso entender se tem quebra de escalonamento, é leucemia. Se tem quebra de escalonamento e é leucemia, eu tenho condição de avaliar se essa quebra de escalonamento atingiu a linhagem mieloide ou se atingiu a linhagem linfóide, certo? E aí, se atingiu a linhagem mieloide, eu tenho leucemia mieloide. Agora, como que eu vou saber qual, né, destes clones que foram atingidos? Aí eu preciso de provas adicionais, provas da citoquímica ou imunistoquímica, né? Onde eu vou fazer um imunodiagnóstico, né? Anticorpos marcados, né? Com fluorocromo, né? Anticorpos marcados aí com reação, com enzimas, aonde eu coloco ali junto o tecido, né? Faço um aspirado de medula óssea, né? Para fazer o mielograma, mas também desse aspirado eu vou fazer a citoquímica dele para ver quais clones de células foram afetadas, através de imunodiagnóstico, né, que é uma imunohistoquímica ou simplesmente citoquímica. E aí eu posso utilizar esse artifício que eu falei da imunohistoquímica com anticorpos marcados, ou eu posso utilizar isso aqui, ó, mieloperoxidase ou Sudan Black, que são dois corantes, né, ou reações químicas que evidenciam qual clone foi afetado, né, numa leucemia mieloide, tá bom? Mais gente querendo entrar na aula aqui. Maiara. Então, com essa reação da mieloperoxidase, né, eu vou encontrar aí as células blásticas e qual clone foi afetado. E aí eu tenho essa classificação antiga, né, chamada de classificação FAB. Que é isso, professor? Força Aérea Brasileira? Não. FAB significa, é uma convenção que eles fizeram, não é, para definir qual tipo de leucemia mieloide. Não, já vi pelo hemograma que é uma leucemia mieloide. Agora, pela imunohistoquímica, vamos ver qual clone foi afetado, porque isso direciona o tratamento, certo? Eles fizeram essa classificação FAB, que foi uma liga francesa, né? F vem de French, tá bom? Americana, A, né? Norte-americana aí, e B vem de Inglaterra, né? Então, FAB, classificação FAB, essa convenção desses três países, né, os hematologistas fizeram essa convenção e criaram essa classificação, aonde uma leucemia mieloide, né, M0 é quando 3% das células, né, menos de 3% dos blastos são positivos para a prova da mieloperoxidase e Sudan Black. Tá bom? Quando dá essa positividade, significa que esses blastos estão corrompidos, certo? Estão mutados, né? Estão com problemas, né? E é eles que estão causando o problema. Então, a leucemia é classificada como M0 quando tem aí pelo menos menos de 3% dos blastos. M1
né, entre 3% a 100% dos blastos são positivos nessa prova da mieloperoxidase e do Sudan Black. M2, entre 3 a 100% dos blastos são positivos, tá bom? M3, positividade intensa, certinho? M4, entre 3 a 100% dos blastos são positivos, com padrão de coloração localizado, padrão disseminado nos monoblastos e monócitos, tá bom? Ou seja, afeta clone de monócitos. Bom, se eu não me engano, essa M1 aqui afeta clones de mieloblastos, né? A M2 promielócito, M3 promielócito, M4 aqui monócitos ou monoblastos, certo? A M5, né, podem ser negativas nos blastos e monócitos, mas tem alterações, certo? Negativas nessa prova de citoquímica. Como eu falei, existem outras provas que a gente vai ver aqui. M6, né, alguns blastos mieloides são positivos. E M7, os blastos mieloides podem ser positivos, certo? E aí tem essa técnica de Fish. Então, olha só, a gente viu a técnica da mieloperoxidase e Sudan Black, certo? E eu tenho essa técnica, né, de Fish. O que é essa técnica de Fish? Fluorescence in situ hybridization, ou hibridização fluorescente in situ, né? Que são sondas moleculares, e aí serve para quê? São sequências conhecidas de ácidos nucleicos, certo? Que tem como objetivo identificar a sequência complementar nos cromossomos em estudo, tanto em cromossomos em metástase quanto na intérfase. A reação é revelada pela utilização de fluorocromos ligados a essas sondas observadas por microscopia de fluorescência, ou seja, imunofluorescência aí direta, né? Como eu estou analisando diretamente o tecido, essa técnica de Fish aqui, ela é uma técnica que utiliza aí biologia molecular para marcar anticorpos com fluorocromo ou sondas moleculares, que eu chamo de primers, certo? Para estar identificando essas células lesadas, e aí ocorre a fluorescência, certo? Então, também tem aqui o exame de imunofenotipagem. Como que é o exame de imunofenotipagem? Utilizados anticorpos monoclonais, é um imunodiagnóstico, né? Conjugado com agente fluorescente, que são fluorocromos, em que a reação é medida por citometria de fluxo, né? Aparelhos capazes de ler esse fluxo, né, de células, né, que estão ligadas ao fluorocromo, né, que normalmente marcam aí receptores, né, de membrana dessas células. Olha aqui, CD34, CD38. O que são esses CDs? São receptores de membrana destas células, que nós chamamos de precursores, tá bom? E também conseguimos marcar o HLA dessas células, que é o antígeno leucocitário humano, né? Além dos receptores, né, presente aí nessa célula. Então, as células, né, blásticas lá têm os seus receptores de membrana, esses anticorpos são voltados contra esses receptores de membrana. E o HLA, que é Sistema de Histocompatibilidade Leucocitário. Tá bom? Isso aqui para marcar os precursores. Os marcadores granulocíticos, tá bom? É justamente esses aqui, os CDs 13, 15, 33, 65 e a mieloperoxidase positiva. Marcadores de maturação, CD15, CD11B, marcadores monocíticos da linhagem de monócitos, é o CD14, 64 e o CD11B. Marcadores eritroides, CD235A, né, quando atinge a linhagem da eritropoese, e marcadores das plaquetas, quando atinge a linhagem megacariocítico. É isso aqui. Então, o que ele está falando aqui em tese? Cada uma dessas células, né, os monoblastos da vida, os eritroblastos, as plaquetas, né, que são os megacariócitos, né, eles apresentam na sua superfície esses receptores aqui. Então, quando eu tenho uma prova de mieloperoxidase positiva, eu estou falando de linhagem granulocítica, não entra leucemia
linfóide aqui, tá bom? E aí, associado, né, a anticorpos conjugados e ligantes nestes receptores específicos, eu entendo que essa leucemia está afetando aí, né, precursores da linhagem da mielopoese, mieloblasto, promielócito, metamielócito, não é? Marcadores de maturação, certo? E monócitos, eritrócitos e megacariócitos. Então, tem anticorpos voltados para cada um daqueles precursores. E aí eu entendo se essa leucemia, né, é uma leucemia mieloide que afetou a linhagem de mieloblastos, por exemplo. Eu vou ter uma leucemia mieloide, né, aguda ou crônica que afetou a linhagem de mieloblastos. Se afetou a linhagem de promielócitos, a gente tem condição de saber também. Se afetou a linhagem de mielócitos, a gente consegue saber, tá bom? Se afetou a linhagem de megacariócitos, a gente consegue saber. Se afetou a linhagem de eritroblastos, a gente consegue saber. Se afetou a linhagem de monoblastos, a gente consegue saber através desses marcadores, né? Então, quais os exames que nos permitem estadiar as leucemias? O que é estadiar, professor? É classificar as leucemias mieloides, né? Porque até agora eu já sei, né, interpretar uma diferença entre reação leucemóide e leucemia olhando no leucograma. Também sei se a leucemia é crônica ou se é aguda, olhando o predomínio de células blásticas no leucograma. Também sei diferenciar uma leucemia linfóide de uma leucemia mieloide. Agora, em se tratando de leucemias mieloides, né, quais os exames que nós fazemos que nos permite classificar essa leucemia mieloide? Afetou a linhagem de promielócitos, de mielócitos ou de mieloblastos? São os exames de imunofenotipagem, os exames de FISH e os exames de provas citoquímicas, tá bom? Através da mieloperoxidase e do Sudan Black. Quais são as provas citoquímicas aplicadas? Mieloperoxidase e Sudan Black. O que é a técnica de FISH? Hibridização, que é a ligação antígeno-anticorpo, tá bom? Fluorescente in situ, ou seja, se tiver alguma célula alterada, o anticorpo vai ligar nessa célula através daqueles receptores que a gente viu agora em pouco, tá bom? E aí, como ele está marcado com fluorocromo, através de uma imunofluorescência indireta, você vai perceber isso brilhando, tá bom? Você vai perceber isto brilhando. Só para quem não é meu aluno aqui, né, de imunologia, certo? Ou de práticas aplicadas em bioquímica e imunologia, tem aluno aqui do segundo ano que deve estar boiando quando eu falo de imunofluorescência, é ou não é? Ou vocês estão por dentro da ideia aí? E aí, Robson, você entende quando eu falo sobre isso? Você aí está aí no segundo período, né? Ou terceiro. Então, para não ficar muito vago quando eu falo sobre isso, eu não gosto de deixar lacunas. Vocês podem me chamar aí, professor, o que é isso? Não é? E a gente consegue amplificar esse conhecimento. Se não tem, né, nenhuma dúvida, eu vou prosseguindo aqui. Então, o que geralmente eles fazem? Imunofenotipagem, que a gente já viu, associada à citogenética. Então, o que é imunofenotipagem? A gente viu aqui, ó. A imunofenotipagem, né, é usar anticorpos marcados com fluorocromo, que vai se ligar às células, evidenciando que aquela célula ali está com problemas, certo? E aí, técnica de Fish é uma técnica intermediária entre biologia molecular e esta imunofenotipagem, porque trabalha com anticorpos ou sondas moleculares que nós chamamos de primers. Tá bom? E aí,
quando eu associo imunofenotipagem à citogenética, né, eu consigo ver a causa raiz do problema. Olha só, eu já sei que é uma leucemia mieloide, eu já sei que afetou, por exemplo, a linhagem dos promielócitos, ou dos mielócitos, ou do mieloblasto. Agora, o que levou essa linhagem a desenvolver esse problema? Foi uma translocação? Foi uma mutação? Foi uma deleção? Aí entra a citogenética, né? Essa translocação, né, 922 aqui, ela é uma translocação famosa, tá bom? Conhecida aí com cromossomo Filadélfia, que causa muita leucemia mieloide crônica nas pessoas, tá bom? E a gente vai entender o que essa translocação faz, certo? Essa outra translocação 1221 aqui também. O que é translocação? É quando nas mitoses, né, ocorre ali que o cromossomo, por exemplo, aqui eu tenho o cromossomo 9 e aqui eu tenho o cromossomo 21. Deixa eu fazer com outra cor aqui, ó. Cromossomo 9 e aqui eu tenho o cromossomo 21. Com a translocação na mitose, a gente viu que uma parte da cromátide, ela... Vou fazer uma mitose aqui agora, gente. Olha só, então, uma parte da cromátide do cromossomo 9 vem para um lado e vai compor uma célula e a outra parte vai para o outro lado. Não é isso? Há uma separação. Da mesma forma acontece com 21. Na translocação é quando parte de um cromossomo vai parar no outro. O que provoca translocação, professor? Agentes mutagênicos. Exposição à radiação solar. Ixi, tem um buzinaço aqui na porta, velho. Algum vizinho fazendo gaiofa aí. Então, olha só. Translocação, né, é quando um cromossomo vai parar em outro cromossomo por exposição a agentes mutagênicos. Esses agentes mutagênicos. Eita, peraí. Esses agentes mutagênicos aqui, eles podem ser radiação solar, né, compostos químicos que provocam translocações, tipo desinfetantes halogenados, né, como formol. E tem gente que usa isso em chapinha de cabelo, velho. Pelo amor de Deus, né? Vai alisar cabelo, não precisa de formol mais não, velho. Para com isso. Tá bom? Causando translocação aí e depois vai ter problemas, certo? E aí outros compostos, né, afetam isso. O fato é que a translocação 922, o que acontece? Parte do cromossomo, né, 21, isso eu coloquei 21, é 22, hein? Parte do cromossomo 21 vai passar aí no cromossomo 9 e parte do cromossomo 9 vai passar no cromossomo 21. Então, olha só. Vou consertar aqui 22, né, para falar dessa translocação. Então, parte do cromossomo 22 vai parar no cromossomo 9 e parte do cromossomo 9 vai parar no cromossomo 21. Ou seja, eu inutilizei esse cromossomo, velho. Ou eu fiz um novo cromossomo que vai gerar transtornos. Nesse caso, um desses transtornos, translocação 922, é o que nós chamamos de cromossomo Filadélfia, que, dependendo da onde foi feita a quebra do cromossomo, pode gerar uma leucemia mieloide crônica ou uma leucemia linfóide aguda. Da mesma forma, a translocação 1221 vai dar problema, não é? E aqui também, né, uma translocação do braço longo aí do cromossomo 11, cromossomo 23, certo? Então, nessa situação dessas translocações, eu vou ter problemas, né, de leucemia, e o que vai evidenciar esse problema é a citogenética. Então, olha só, o hemograma
ele vai me apontar se é leucemia, se é reação leucemóide, tá bom? Reação leucemóide é uma reação exagerada ali de leucócitos, como a gente viu, sem quebra de escalonamento. Leucemia é uma reação, não de quebra de escalonamento. Se for leucemia mieloide, afeta a linhagem mieloide. Se for leucemia linfóide, afeta a linhagem linfóide. E se for leucemia mieloide, né, com predomínio de blastos, eu tenho aguda, com predomínio de células diferenciadas, eu tenho a crônica. E aí, pela imunofenotipagem, técnica de Fisch, citoquímica, imunistoquímica, eu vou estadiar essa leucemia. É a leucemia que afetou a linhagem dos promielócitos. A leucemia mieloide afetou a linhagem dos mieloblastos. A leucemia mieloide afetou a linhagem dos mielócitos. E depois que eu fiz isso, falar o que causou esta mutação. Aí a citogenética vai me falar se foi uma translocação, se foi uma mutação, se foi uma deleção, se foi uma adição, tá bom? Citogenética vai falar isso. O fato é que sempre tem, né, na maioria dos casos, um problema cromossômico envolvido nisso daí. E aí a gente faz tratamentos farmacológicos, né, de leucemia mieloide aguda, habitualmente dividida em duas fases, né, que é a fase da indução, a fase do manejo após a remissão com os fármacos citarabina e antraciclina. Esses fármacos aqui, eles afetam a DNA polimerase, impedindo que a célula tumoral venha se proliferar. O problema é que não vai afetar só a célula tumoral, né? Afeta todas as mitoses do meu corpo, certo? Isso aqui é a quimioterapia antiga. Hoje a gente faz coisas mais modernas, mas está lá no seu livro falando desse tratamento. Então, esse tratamento também compõe aí transplante de células troncos hematopoéticas, a gente pode fazer isso, visto que as células tronco hematopoéticas, principalmente a stem cell, que é a célula todipotente, você pode fazer cultura dessa célula porque ela é autoduplicável. Aí você pega células sadias, faz a cultura de células, né, desse paciente. Enquanto isso, você zera a medula óssea dele, o paciente vai ficar zerado com químicas, né, quimioterapia, através aí de citarabina, antraciclina e daunorubicina, certo? Onde 10% dos casos com tratamento de citarabina e daunorubicina evoluem aí para coagulação intravascular disseminada. E aí as pessoas morrem. Então é muito agressivo, cara. E aí a gente pode, né, enxertar depois as próprias células sadias nesse paciente de novo e avisar para ele, falar, ó, não entre em contato com agentes mutagênicos, né, porque essas células aqui, elas já vêm de várias situações, de experiências que você já provocou essas translocações. Fizemos aqui uma cultura de célula nova e implantamos. Se não tiver condição de fazer isso, pode fazer um transplante, né? Pegar um paciente histocompatível e fazer um transplante de medula óssea. Mas essa histocompatibilidade, pessoal, ela tem que ser muito grande, porque você vai estar afetando ali sistema imunológico, né? Você está colocando ali stem cells de um novo doador, então vai afetar o sistema imunológico, vai afetar a hematopoese, a eritropoese, então tem que ser muito histocompatível para fazer isso, por isso que é muito difícil encontrar, não é, uma pessoa muito histocompatível. Normalmente, para fazer isso daqui, a pessoa tem que ter uma histocompatibilidade de 95%, né, de similaridade proteica para fazer isso. O ideal é que fosse 99%, mas é complicado achar isso aí. E aí, no caso de leucemias promielocíticas, que atinge a linhagem dos promielócitos aguda, o tratamento aqui adquire com tretinoína, ou ácido, né, todo transretinóico, que pode provocar uma síndrome de diferenciação de LPA, que ocorre nas primeiras 3 semanas de tratamento, caracterizada por febre, retenção de líquido, dispneia, dor torácica, infiltrado tumoral, derrame pleural, pericárdio e hipóxia. Tá bom? Então, um tratamento muito invasivo, muito agressivo.
Mas agora, pelo menos, você já sabe, né? Aonde que vem isso aí tudo. Nas leucemias mieloides crônicas, né? Por que que eu tenho predomínio de células diferenciadas? Porque nem todos os clones perdem a capacidade de diferenciação, tá bom? Na aguda, por que que eu tenho predomínio de células blásticas? Porque aqueles clones foram afetados de uma certa forma que eles não conseguem maturar ou evoluir para a próxima fase. Na crônica, não perdem a capacidade de diferenciação e essa hiperplasia no setor mieloide, na medula óssea, leva a achados típicos no hemograma como leucocitose, né, que é aumento do número de leucócitos, desvio à esquerda, como a gente viu, basofilia, aumento do número de basófilos, e plaquetose, aumento do número de plaquetas. Lembra daquela grade visual que eu demonstrei aqui de leucemia mieloide crônica ou aguda, né, com bastão de Auer, aí muitas plaquetas? Então, leucemia mieloide é típico isso aí, certo? Então, segundo o Long, em 2015, estima-se que a leucemia mieloide crônica seja responsável por 20% das leucemias em adulto, né, e menos de 2% da leucemia na faixa pediátrica. Faixa pediátrica, normalmente, é mais leucemia linfóide. É coincidência anual de 1 a 2 casos a cada 100 mil indivíduos, tá bom? Então, é associada a uma anomalia genética específica conhecida como cromossomo Filadélfia. A gente já falou isso, né, que é a translocação do cromossomo 9 para o 22. Então, o cromossomo Filadélfia é caracterizado pela translocação entre os braços longos do cromossomo 9 e 22. É identificada como ABL, né, vírus da leucemia murina de Abelson, localizado no cromossomo 9, com a proporção identificada como BRC, Breakpoint Cluster Regions. A gente vai entender o que é isso. E CIS, vírus do sarcoma símio, no cromossomo 22. O que é isso? Aqui eu tenho o cromossomo 9, né, com seus genes, né, cada banda dessa aqui é um gene, ok? Então, cromossomo 9. Esse cromossomo 9 tem essa região aqui que eles chamam de ABL, certo? Né? O que é ABL? Aqui, vírus da leucemia murina de Abelson. O cara que estudou isso. O que é vírus? Pode se translocar de um lado para o outro. E no cromossomo 22, ele tem essa parte aqui que nós chamamos de BCR. É um cromossomo pequenininho, tá bom? Nós chamamos de BCR. Olha lá, o que é BCR? Outra. BCR é o Breakpoint Cluster Regions. Então, guarde isso aí. Olha o que acontece na translocação. Parte do cromossomo 9, que é a ABL, vai parar aqui no cromossomo 22, olha só. A parte ABL, né, que é esse fragmento aqui, ok? Foi parar lá no cromossomo 22. Olha ele aqui, mesmo fragmento ABL. E a parte BCR, tá bom? Foi parar onde, gente? Aqui no cromossomo 9. O que aumenta muito o cromossomo 9 e diminui o cromossomo 22. Então, no cromossomo 22 diminuído com a parte ABL, é o que nós chamamos de cromossomo Filadélfia, tá bom? Isso daqui gera todo o problema, dependendo do fragmento e da onde que foi o corte, não é? Opa! Dependendo de onde foi o fragmento e da onde que foi o corte, né, dessa translocação, gerou aí um cromossomo Filadélfia com 190 pares de base e está relacionado à leucemia linfóide aguda. O cromossomo Filadélfia, quando ele é um pouquinho maior, com 210 pares de base, nós temos aí relação com leucemia mieloide crônica. E quando ele é um pouco maior, 230 pares de base, né, ele está relacionado à leucemia neutrofílica crônica, ou seja, só atinge a linhagem dos neutrófilos, bom, de forma crônica. Não perde a capacidade de maturação, tá bom, pessoal? Então, é isso daí que acontece nas leucemias linfóides e mieloides devido à translocação desse cromossomo 922, conhecida famosa como cromossomo Filadélfia.
Então, o que que é o cromossomo Filadélfia? Uma translocação 922, onde o cromossomo 22 fica curtinho, né? Olha lá, que nós chamamos de cromossomo Filadélfia. A parte ABL do 9 vai parar no 22, e dependendo da quantidade de pares de base que foi carregado para cá, nós temos aí um cromossomo Filadélfia pequenininho, de 190 pares de base relacionado com leucemia linfóide aguda, um intermediário de 210 pares de base, tá bom? Com a leucemia mieloide crônica, tá bom? E 230 pares de base com leucemia neutrofílica crônica. Então, nesse caso, leucemia crônica, mieloide, a etiopatogenia dela não foi encontrada qualquer correlação clara dessa doença com exposição a fármacos citotóxicos, ok? Não existe evidência direta que surgira de uma etiologia viral, que alguns vírus, né, eles são capazes de promover aí oncogênese, certo? Por exemplo, o vírus linfotrópico humano, HTLV, né, ele é responsável por algumas leucemias, sim, principalmente linfóide, certo? O vírus HIV, né, o vírus HPV, ele causa câncer no colo uterino. Então, tem vírus que têm propriedade oncogênica. Nesse caso, das leucemias mieloide crônicas, não existe evidência direta, pode ter indireta. Um vírus, né, indiretamente levou a essa translocação. Surgiram a etiologia viral. Então, os principais sintomas das leucemias em geral, mas aqui a gente está falando de crônica, né? Leucemia mieloide, perdão, é cansaço, né? Perca da sensação de bem-estar, diminuição à tolerância ao exercício, anorexia, tá bom? Desconforto abdominal, saciedade precoce relacionada ao aumento do baço, e aí comprime o estômago, não é, que está ali do lado, acaba provocando essa saciedade precoce. Perca de peso e sudorese. Então, esses são os principais sintomas. A epidemiologia é atualmente, as estimativas indicam que 10 a 30% dos pacientes são diagnosticados antes do aparecimento dos sintomas. Cerca de 10% dos pacientes são diagnosticados na fase acelerada, né, e outros 10% na fase crítica da crise blástica, certo? Então, o ideal é tratar isso antes que aconteça, né, gente? Então, por isso, em exame de rotina, alguns médicos hematologistas já pedem aí, mediante esses sinais clínicos aqui, ele pede, né, a pesquisa do cromossomo Filadélfia, né? E aí, se detectar essa translocação, obviamente que você vai pegar isso antes do aparecimento dos sintomas. Então, tem exames que mensuram essas translocações hoje a nível de laboratório. Falo que laboratório de análises clínicas hoje, essa bioquímica comum que a gente sempre estudou, ela não vai deixar de existir, né? Porque é uma coisa barata de se fazer até. Mas vem muito forte essa parte da biologia molecular aí, né? Fazendo exames que preveem o que pode acontecer, né? Infartos, Alzheimer, leucemias, e entre esses exames a pesquisa do cromossomo Filadélfia, né? Vendo se a pessoa já tem ou não alguma translocação importante, e não só essas translocações, né? A gente viu que outras translocações também estão envolvidas, né? Olha lá, a translocação 922 é a mais famosa, cromossomo Filadélfia, bom? Mas também tem a translocação 1221 ou a braço longo do cromossomo 11 no cromossomo 23, certo? Então, essas translocações são apresentadas e existem outras translocações, tá bom? Não são só essas. E evolução, né? Quando se encontra o paciente na fase crônica, fase acelerada ou fase aguda, o tempo de vida do paciente vai diminuindo, certo? E aí o tratamento de acordo com o estadiamento. Por isso que não adianta falar, a pessoa tem leucemia, tá? Qual leucemia que é? Leucemia mieloide, tá? Qual linhagem de célula foi afetada? Então, por isso que tem que fazer, além do hemograma, um mielograma, né, que é um aspirar de medula óssea,
e faz um esfregaço do jeito que a gente está fazendo no hemograma, só que ao invés de utilizar sangue, eu utilizo aspirado de medula óssea. E nesse aspirado eu aproveito para fazer a citoquímica, que é a prova da mieloperoxidase e do Sudan Black, que vai evidenciar ali a presença de células da linhagem granulocítica ou agranulocítica, tá bom? A imunofenotipagem vai evidenciar se tem quais blastos que foram afetados, e aí a técnica de Fish e a citogenética evidencia se tem alguma translocação, né? E qual translocação foi que está gerando essa leucemia mieloide, tá bom? O mesmo se aplica aí também a questão das leucemias linfóides. Eu utilizo as mesmas provas para estadiar a leucemia linfóide. E pode afetar blastos, né? A nível de mieloblasto, promielócito, metamielócitos, mielócitos ou neutrófilos, levando aí a leucemias mieloides, né? Agudas ou crônicas, certo? E aí nos eritrócitos, normalmente, como eu falei, a gente tem uma anemia normocítica e normocrômica discreta, eventual, e podem ser macrocíticas. Bom, normalmente o número de leucócitos fica acima de 25 mil, com frequência acima de 100 mil, né, e raramente acima de 400 mil. E você vai observar nessas leucemias uma trombocitose, né, nessas leucemias mieloides, tá bom? Vai encontrar aí uma anisocitose discreta nos eritrócitos, uma reação leucoeritrocitária e contagem de reticulócitos, tá bom? Negativa aí, ou seja, caminhando para uma aplasia de medula devido a essa supressão de expansão de células tumorais, dando origem a leucemias. E nos leucócitos você vai ver granulócitos em todos os graus de maturação, no caso da leucemia mieloide crônica, tá bom? Basofilia e eosinofilia, tá bom? E fosfatase alcalina diminuída ou ausente, que é um teste bioquímico, né? Fosfatase alcalina. Nas plaquetas, a trombose ou trombocitose onde a contagem de plaquetas normal é até 600 mil. Na fase crônica, você vê uma elevação acima de 500 mil, podendo ultrapassar 1.000, né, plaquetas por microlitro ou milímetro cúbico. Ou pode estar também normal e apresentando aí uma trombocitopenia em menos de 10% dos casos. Certinho? Essa anomalia, que eu chamo de anomalia de Pelger-Roux, tá bom? É um exame que, dependendo de quem está no laboratório, vai contar isso aqui como neutrófilo segmentado. É um neutrófilo segmentado. Mas quando você vê muito neutrófilo segmentado, principalmente bilobulado e monolobulado, como você está vendo, que é um bastão. Você vê que o bastão ele tem um formato diferente. Então, quando você vê muito bilobulado e monolobulado dessa forma, é uma anomalia que nós chamamos de anomalia de Pelger-Roux, tá bom? E essa anomalia é um defeito genético benigno, tá bom? A pessoa pode ficar ali normal por anos, né? Fazer vários exames de laboratório, se não tiver ali um bom hematologista, um bom biomédico com essa perspicácia, ele não vai relatar isso aqui, não é? No hemograma vai passar desapercebido, mas que isso aqui pode evoluir para uma leucemia no futuro, tá bom? E essa anomalia é caracterizada pela diminuição da segmentação dos núcleos dos neutrófilos. Normalmente a gente viu que o neutrófilo ele segmenta os seus núcleos, né? É normal a gente encontrar até neutrófilo pentalobulado, tetra, trilobulado. Quando você vê neutrófilo só bilobulado e monolobulado, está colecionada essa anomalia de Pelger-Roux, e isso aqui futuramente pode ser uma leucemia mieloide em desenvolvimento. Então, tá vendo a importância clínica do diagnóstico? Não é só fazer a contagem diferencial, você tem que atentar a alguns detalhes, certo? Então, normal é você encontrar o neutrófilo aí trilobulado, bilobulado, né, bastão, ou tetralobulado, ou pentalobulado. Quando você encontra isso aí, não é a questão
do bilobulado, isso aí pode ser uma anomalia de PRUE que futuramente pode desenvolver uma leucemia mieloide. Diagnóstico diferencial é conclusivo da leucemia mieloide crônica, né, é feito pelo cariótipo de medula óssea, que evidencia a translocação 922, que é o cromossomo Filadélfia, pela hibridização in situ fluorescente, que é a técnica de Fish, ou pela detecção da proteína BCR-ABL, que a gente viu que BCR é do cromossomo 22 e ABL é do cromossomo 9, onde provoca essa translocação, realizado por meio de técnicas de biologia molecular em sangue periférico. E você, né, pode descobrir isso antes da leucemia acontecer ou durante o processo da leucemia com todos os sinais e sintomas. Pode ser pesquisado isso para estadiamento e tratamento. Certinho? E nós temos aí leucemia mieloide crônica, com predomínio, né, de proliferação de precursores granulocíticos, bom, uma intensa leucocitose, uma leucemia mieloide com predomínio de precursores, né, eritroblásticos, que a gente chama de policitemia vera, tá bom? Que é o PV aqui. Tem a policitemia das altitudes. O que é policitemia das altitudes, professor? Quando eu saio, né, por exemplo, aqui de Anápolis, Goiás, né, tem uma pressão atmosférica diferente do que tem lá no Himalaia, ou lá na Bolívia, que é aqui é 1.300 metros de altitude. Já é diferente do nível do mar. Lá a nível do mar tem muito mais oxigênio do que aqui em Anápolis, 1.300 metros de altitude. Se eu for lá para La Paz, né, que é 2.300 metros de altitude, não sei, o ar lá é mais rarefeito ainda. Então, para compensar essa rarefecidade do ar, né, o meu organismo entra em eritropoese, eu vou produzir mais hemácias para aumentar a superfície de contato e captar esse pouco oxigênio. Aí esse aumento da eritropoese estimulada pela rarefação do ar, de acordo com eu subo a altitude, isso é chamado de policitemia das altitudes. Agora, quando eu tenho um problema mieloide, que afeta a linhagem dos eritroblastos, provocando aí uma proliferação dos precursores eritroblásticos, aí eu tenho uma policitemia vera, certo? Eu tenho também proliferação, né, de precursores plaquetários, aumento do número de plaquetas, nesse caso das leucemias mieloides, e predomínio de proliferação fibroblástica, tá bom? Então, são algumas características que você pode ver aí. Tratamento da leucemia mieloide crônica, a gente viu que da aguda é por antraciclina e citarabina. Qual que é a química que eles utilizam aqui? Hidroxiureia e busulfan. Bom, hidroxiureia é um inibidor de ribonucleotídeo redutase, induz o rápido controle da doença. Bom, e busulfan, né, agente alquilante que atua nas células progenitoras primitivas ali. Certinho? Também pode utilizar aí o mesilato de imatinib, que atua por meio de inibição competitiva, levando à inibição da fosforilação da tirosina, das proteínas envolvidas na transdução de sinais de BCR-ABL, que é o cromossomo Filadélfia, induz a apoptose das células que expressam o cromossomo Filadélfia e, na leucemia mieloide crônica, recém-diagnosticada, o imatinib, 400 mg por dia, é mais eficaz do que o interferon alfa e a citarabina. E a taxa de remissão hematológica completa dos pacientes tratados com imatinib foi de 95% em comparação com 56% dos pacientes tratados com interferon alfa e citarabina. Olha só que maravilha. Tratamento farmacológico aqui nos casos, para os casos de resistência terapêutica com mesilato de imatinib, que tem uma boa resposta, como vocês viram, 95% evolui para a cura, aplica-se o transplante autólogo, que é aquele que eu falei, pega
As próprias células da medula óssea, que estão boas, faz uma cultura, zera a medula óssea da pessoa, depois coloca nela de novo, certo? E aí, linfoblastos, ou, nesse caso aqui, mieloblastos, né, gente? Presença aí de nucleolos, né, em evidência. Então, o mieloblasto apresenta esse citoplasma bastante azurófilo nas bordas, como vocês estão vendo aqui, olha, certo? Olha, presença de nucleolo, que é característico de células imaturas, é ou não é? Olha só, citoplasma bastante azurófilo, certinho? Peraí. Aqui, ó, citoplasma bastante azurófilo, né, como vocês estão vendo aqui. E nucleolo, olha só esse nucleolo aqui. Característico de célula blástica, né, gente? Então, mieloblasto aí. Então, o mieloblasto evolui para promielócito, certo? O promielócito ele é composto pela essa intensa granulação do citoplasma, como você está vendo que o mieloblasto não tem. O promielócito já tem uma intensa granulação, não é? E pode afetar, né, esses dois cones aqui, tanto mielócito, quanto mieloblasto, quanto promielócito, causando aí vários tipos de leucemia que podem ser classificadas com imunohistoquímica, citoquímica, mieloperoxidase, Sudan Black, técnica de Fish associada à citogenética para saber se houve translocação, se tem uma célula ali comprometida ou não. Tá bom, pessoal? Fixaram isso aí na memória? Certinho? Pouco difícil, mas Não é fácil. O que eu recomendo para vocês, eu também, quando fui aluno, quando o meu professor começou a dar leucemia, eu meio que surtei. Não tinha como gravar a aula, não tinha como fazer nada, né? Então, a minha recomendação para você, essa aula está bem completinha. Se você for ler no livro, você vai dar uma surtada. Eu não sei se você já pegou lá o livro do Hofbrand, né, que é o livro que eu encaminhei lá para vocês lerem. Tem a parte que ele trata lá sobre leucemias. O que eu aconselho é o seguinte, é sempre bom ler. Então você vai lá, dá uma lida, não preocupe em decorar nada não, dá uma lida para você inteirar mais do assunto, se é que você já não fez isso, né? Tem alunos muito aplicados aqui, tá bom? Principalmente essa turma aí do quinto período, vocês são top, velho. Né? Então, continua assim. E aí, o que que acontece? Dá uma lida lá para você ter uma visão panorâmica, né? Então, todos nós temos que passar por isso. Eu já passei, já li vários livros. Eu tenho aqui uma biblioteca enorme, tá mostrando aí para você, mas tá aqui. E aí, o que que você vai fazer? Depois que você leu, aí você volta nessa aula, dá uma assistida de novo, certo? E aí, não existe nada melhor do que fazer exercício, gente. Fazer exercício, né? Depois de você ter lido, eu sempre falo assim, quem está estudando para concurso, né, é uma das lições que eu dou lá no método B10X, quem está estudando para concurso é porque já passou por uma graduação. Então, você já leu o livro, você já estudou, você já tem um conhecimento holístico, e agora só resta fazer exercício. Vai fazer exercício. Se precisar, você volta no livro. Agora, para vocês que estão formando conceitos em hematologia, sei lá, outras matérias que vocês estão tendo, aí é obrigação. Você tem que ir no livro, né? Para ter aquela leitura panorâmica e aí não fica tentando decorar, não, porque quem decora, esquece. Lê, é isso aqui, beleza. Tá bom? Dá aquela leitura panorâmica, igual se eu estivesse lendo um livro comum, né? Um livro de história. Vai lá lê, então é assim que acontece a leucemia. Então é assim. Volta nessa aula gravada, que ela está muito completa. Aí você vai entender mais, aí parte para os exercícios. Tá bom? Aquele caderno de exercício que eu apliquei lá no primeiro bimestre,
Ele vai te auxiliar aqui agora também. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui rapidamente. Né? Tarará. Professor, Ó, fala aí. o caderno de prática vai ser aquele mesmo ou é outro? Deixa eu dar uma olhadinha aqui naquele caderno de prática. Então tem o livro É do porque Wolfgang. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Livro do tá, Wolfgang, esse aqui está lá no seu AVA. Né? Então tem a parte de leucemia nele lá. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Onde eu quero que vocês leiam. Certo? Só um minutinho aí. Que ele vai abrir aqui. Enquanto ele vai abrindo esse livro do Wolfgang, olha, eu coloquei aqui um plano de estudo em hematologia. E-book, plano de, eu acho que foi esse aqui que eu enviei para vocês. Porque todo ano eu faço uma atualização, né? Nos meus e-books. E manual de prática, deixa eu ver, cadê ele? Manual de hematologia para início prático. Acho que foi esse aqui. Então, olha só, o manual de estudo em hematologia clínica. Perdão, deixa eu voltar lá. Que o plano de estudo em hematologia clínica, essa parte aqui de anemias, a gente já viu, certo? Então, vocês já fizeram até a prova. A matéria, ela tem uma correlação, você viu que a gente falando de leucemia, a gente esbarrou na anemia, então tem que inteirar desse assunto aqui, volta e meia esbarra. Revisão do leucograma, que tem as minhas aulas no AVA, mas essas aulas aqui também foi eu que dei, né, no meu curso de hematologia, e acabei disponibilizando aqui para vocês. E revisão de leucemias, e aí depois a gente falar de leucemia, ainda falta falar com as propriedades de leucemia linfóide aguda. Hoje eu parei só na crônica, você já sabe diferenciar da aguda, mas eu parei só na crônica para não encher muito a sua cabeça, tá bom? Aula que vem a gente volta falando das características da leucemia linfóide aguda, né? E aí parte para a parte de hemostasia, certo? Olha só então, aí tem aqui os exercícios de hematologia, a gente fez um punhado desses exercícios. Deixa eu ver aqui, TAP, TTPA é hemostasia, que a gente vai ver depois. Também hemostasia, olha, plaqueta, hemostasia, tem exercício aqui de hemostasia. Hemácia em relux, né, a gente vai ver isso aqui também. Coloração, VHS, talassemias. Não tem exercício de leucemia aqui não? Se não tiver, eu vou mandar alguns para vocês. Nefelometria. Aqui, ó. Exercício 14. Assinale a alternativa correta na leucemia mieloide crônica. Na maioria dos casos, podemos achar todas as alterações descritas a seguir. Então, como está fresquinho na mente de vocês aí, vocês viram que tem basofilia, que tem, né, alterações aí na série vermelha, na célula leucocitária. Então, apresenta leucocitose aumentada, né, leucocitose numericamente normal. Presença de basofilia é tão claro que está em todos aqui, ó. Basofilia, basofilia, tá bom? Basofilia. Então, tem desvio à esquerda, né? Agora você já sabe o que é isso, até blastos, tá bom? Sem desvio à esquerda, a gente já elimina isso daqui, né? Sem alteração no diferencial, a gente já elimina isso aqui. Então, a mais provável aqui é a letra B. Leucócitos numericamente normais, desvio à esquerda até blasto e basofilia. Vamos ver isso aqui. Leucocitose alta, trombocitose, a gente viu que dá na leucemia mieloide crônica, desvio à esquerda até blasto e basofilia. Então, letra D. Vamos ver aqui? Ih, cara, ó. Letra D, tá bom? Não está em negrito. Aí ele vai te explicar aqui, o professor coloca aqui uma resposta, tá bom? Aqui tem uma também que fala sobre cromossomo Filadélfia, que eu não coloquei aqui, mas
vou pegar mais alguns exercícios para a gente treinar. Então, treinando lá o exercício 14, certinho? Que tem mais de trombocitose, trombopenia, essas coisas aqui. Mas, no seu manual prático, né? Vamos ver o que tem lá. Hematopoiese, anticoagulantes, colheita de sangue, hemograma completo, alterações no eletrograma, isso aqui vocês já fizeram, né? E aí já até me apresentaram, feito por e-mail. Alterações no leucograma também já me apresentaram, e aí hemostasia da coagulação. Então, isso aqui a gente ainda vai ver. Leucemias não tem, né? Então, o que eu indico para vocês? Vai lá no livro do Wolfbrand, ok? Deixa eu dar uma diminuída nele aqui. No livro do Wolfbrand. Esse é um livro muito legal, velho. Ainda bem que tem ele disponível aí, né, de forma online para vocês. O arquivo tá grande aqui, não quer abrir não. Tá sugando aqui a memória, não tá abrindo não. Mas lá no livro do Wolfbrand, você vai ver logo no índice aqui que ele vai apresentar lá a parte. Capítulo 1, hematopoese, 2, índices hematimétricos, 3, anemias, olha aí, agora abriu, né? E aí tem a parte de leucemias, eu quero que você dê uma olhada nisso lá. Abre aí, meu filho. Ué, tem que comprar um computador i5. Isso aqui já não está dando conta, não. Olha lá, então. Distúrbios leucócitos, né? E os seus distúrbios benignos. Então, essa aqui foi a nossa primeira aula. A gente apresentou lá os distúrbios benignos, tá bom? Que são justamente as reações leucemóides. E aqui tem, ó, leucemia mieloide aguda e leucemia mieloide crônica, tá bom? Neoplasias mieloproliferativas não leucêmicas, tá bom? Leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfóide crônica. Então, olha só, vários capítulos falando de leucemia, então dá uma lida lá, ok? E aí, para fim dos desesperos, né, tem a aula do professor aqui que está gravada, já vou subir lá para o seu AVA, ok? Não seja desesperado, né? Quando termina aqui, tem que esperar todo mundo sair da reunião, aí o Teams renderiza, né? Depois eu baixar isso e subir para o YouTube. Eu estou subindo e colocando no meu novo canal, pessoal. Eu vou continuar lá com o canal do Residente Biomédico, mas eu estava lotando ele de aula, né? Isso não é legal não. Apesar de estar tudo, né, colocado ali só no privado para vocês, aí eu fiz esse canal aqui, onde eu já tinha algumas aulas lá, né, falando de questões do SUS e etc e tal. Aí eu já comecei a colocar algumas aulas lá e depois vocês façam lá a inscrição nesse canal também, tá bom? Dr. Eden Rodrigues, certinho? É o nome do canal. E eu vou postar nesse canal aqui e jogar lá no abo de vocês, certinho? Então não deixe, né, de fazer ali o seu comentário, deixar o seu like, para dar uma força aí para esse novo canal, além do canal do Residente Biomédico, que já passou aí, pessoal, dos 6.000 inscritos, né? Olha lá, canal do Residente, 6.470 inscritos, cara. Graças a Deus aí, atingindo pessoas do Brasil inteiro, certinho? Tá bom, pessoal? No demais, agradeço aqui a presença de todos. Se tiver alguma dúvida aí, vai falando, ok? E depois eu subo essa aula lá para vocês. Deixa eu ver aqui os presentes, né? Débora Rocha, obrigado pela presença. Davidson, Elora, Iris, Jaqueline, Késia, Leiliane, Nayara, Robson, Rosilene. Obrigado aí pela participação de todos vocês, né, aqui nessa aula. Tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço, né? Lembrando
que sempre, né, visita lá o Instagram, sempre tem uma novidade lá para vocês, Eden Rodrigues Biomédico, e a gente vai estar falando, né, sempre nessas lives aí, alguma coisa interessante. Fica com Deus, pessoal.